Entrevãos. Dá a impressão que é um trevo grandão, assim. Entrevão. Entrevãos. Digna Companhia. A Digna, é isso aí. Helena Cardoso, Victor Nova e Ana Vitória Bella. 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 Mas o espetáculo transcorre na rua. Também. Também. É. Opa, então tem também. Também. O espetáculo ele acontece em 3 endereços simultaneamente. Simultaneamente? Em bairros então o público diferentes. escolhe. Em bairros diferentes ainda por cima. Sim. O público escolhe qual é o endereço que ele quer ver. Exatamente. O endereço onde ele vai começar, né? Onde vai começar. Escolhe onde ele começa. Tá. E aí ele começa dentro de uma casa, praticamente, e aí você vai, ganha rua, anda de transporte público. O público junto. O público junto. Acompanhando. E aí todo... Não, e aí... o público vai. Vai entre os vãos da cidade. Entre os vãos da cidade. Isso aí. Então, entre os vãos da cidade. Tem uma relação estreita ali com o São Vito. Isso, exatamente. Sim. O São Vito, ele passa pelas 3 histórias, né? Edifício São Vito, que ficava ali, todo mundo vai lembrar, do lado do mercado municipal. O Treme-Treme. Treme-Treme, famoso Treme-Treme. Exatamente. Então, é uma história de 3 personagens, 3 pessoas que moraram lá. E aí elas saíram de lá por volta de 2011, enfim, quando foi o... Tiveram que sair? Tiveram que sair, até antes, na verdade, né? E aí você acompanha essas 3, cada um dos espectadores vai acompanhar uma dessas histórias. Só que essas histórias, elas se entrelaçam. Se cruzam em algum momento. Uma com outra num entrelaçamento mais direto, outra mais sutil. Vamos pedir para a Ana colocar aí, para a gente lembrar bem do edifício São Vito. Era um monstro. Aquilo tinha uns 25 andares? 30? 27 andares. Tinha 25 andares de moradia, mas tinham 2 pavimentos aí. Tinha loja, tinha um teatro incrível. Tinha um teatro? Teatro incrível. Nunca soube disso. Tinha um teatro incrível. E aí tem o Mercúrio do lado também. E cada andar eram dezenas de apartamentos. Era enorme. Exatamente. E depois foi dividido ainda mais. 625, se eu não me engano. Apartamentos, 625 unidades. Você considerar que cada uma mora em 2 ou 3 ou 4 pessoas. Exatamente. 3 mil pessoas. Até subdivididos, né? E já foi subdividido. Subdividido. 4 em cada um. Mais fotos, olha lá. Isso aí, ele chegou num estado de deterioração total, assim, né? Em certo momento. Sim, né? E aí, até nessa pesquisa que a gente fez, a grana de revitalização ia ser menor do que a de demolição. Demolição. Isso é uma questão aí. O poder público decidiu. Havia algum interesse em desocupar aquilo ali, né? Aliás, quando tiraram também um do lado, né? O Mercúrio. O Mercúrio, isso. Edifício Mercúrio. Eu lembro do edifício Mercúrio que lá, em 1912, mais ou menos, funcionou a Rádio Cometa. Não o edifício disso. Mercúrio, eu lembro disso. E aí, olha, isso é o que restou. E aí, como a demolição foi pavimento... Aliás, é o que está assim até hoje. Né? Não, agora tem o Sesc está lá. Mas já está... Já está tendo shows lá. Já está tendo? Tem umas atividades lá. Pô, você não me fala nada? Tem umas atividades então, lá. isso localizamos aí o São Vito. Quer dizer, as histórias todas têm como ponto comum o edifício São Vito. Mas o legal dessas histórias, por exemplo, tem o Treme-Treme, né? E aí, cada uma das histórias tem uma versão do porquê do Treme-Treme. Entendeu? Então, na verdade, você acompanha a memória que esse personagem teve do prédio, né? Que não é exatamente a história oficial, mas é esse viés da memória. Viés da memória dele. Você faz o quê? Eu faço uma personagem chamada Anjo de Corredor. Anjo de Corredor. Porque dentro do São Vito não havia, durante um certo período, não havia mais luz nos corredores. E como era muita gente ali dentro, acabava ocorrendo alguns furtos, né, estupro. Então eles criaram essa imagem dessa pessoa que era o anjo de corredor. Era uma pessoa que tinha uma lanterna, que levava a pessoa do elevador até a sua casa. Quer dizer, era uma pessoa mesmo. Eu estou pensando que era uma história, uma lenda urbana. Não, era uma pessoa, uma profissão. Era uma profissão. Tipo lanterninha do cinema. Exato. E a gente... Conduzir as pessoas lá por dentro. E a nossa pesquisa, ela partiu, na verdade, da curiosidade de onde estão essas pessoas. Não existe mais, mas as pessoas continuam espalhadas. As pessoas estão por aí, né? E como é que essa demolição afeta essas vidas individuais, né? Imagina, né? Então, um anjo de corredor, essa função deixou de existir com o prédio, né? Então, o que
veio a ser a vida dessa pessoa depois da mandar um currículo para algum lugar, né? Anjo de corredor. Exatamente. Eu me lembro que o São Vito teve vários casos, né? Muito assassinatos. O Marcola cogitou-se de muito, que acho que ele morou lá. É mesmo? Marcola, veja só. Bom, nos tempos que ele era paupérrimo, né? Exatamente. Outros tempos. E o teu personagem? O meu personagem é um personagem que não tem casa, então eu sou o personagem que cruza todas as cenas. Eu passo em todas as cenas e eu sou uma interferência que vem transformar essa cena radicalmente. Né? A cena está numa situação, num clima, e eu, de alguma forma, conecto essas histórias de uma forma negativa. Negativa? Não, de uma forma... Ela tensiona, né? Ela tensiona, bastante. Ela traz a emergência do nosso dia a dia hoje, né? Dessas transformações constantes que a gente passa em São Paulo todos os dias. Da correria, da tecnologia, da exploração imobiliária. Né? Ela representa isso tudo. Ela é um personagem mais alegórico. É o único personagem que tem nome e nome ela vai pelas 3 cenas, né? Agora, como é que a construção dessa dramaturgia? A partir do que? De histórias? Não, foi assim. Como é que foi a coisa? A concepção foi da companhia junto com o Fofo, que é responsável pela parte de audiovisual. Então a gente concebeu essa questão dos 3, de ser simultâneo, de ter 3 lugares, enfim, isso é uma concepção nossa. E a partir disso eu escrevi o texto. E aí o Lube também, o Luiz Fernando Marques, que é o diretor, né? Ele também auxiliou até a ideia do São Vito, foi uma ideia que ele trouxe para dar uma aterrada, assim, nas 3 histórias. Aí eu escrevi uma versão do texto e a partir disso foi para a cena e também teve as transformações ali, né? Sim, porque os próprios ambientes... o próprio espaço traz coisas. Traz coisas, exatamente. Vai acrescentando, vai sugerindo, né? E aí ficou esse diálogo entre atores, dramaturgia e encenação, ficou esse diálogo constante de transformação, né? Agora, a peça ela deve ser muito mutável, né? De cada dia é uma estreia. Então é sempre estreia. Segunda-feira, que teve aquele vendaval, porque é de sábados e segundas, né? A gente entrou no transporte público, né? E começou uma chuva, mas a gente conseguiu terminar o espetáculo antes da chuva, foi incrível. Assim. E aí também, se você ver, a gente se comunica pelo WhatsApp. Como as 3 cenas são simultâneas, então tu fala assim, ó, aí a Vitória... eu tô sempre na situação mais emocionante. Porque eu tô sempre no controle do WhatsApp, do que tá acontecendo entre as cenas, por trás das cenas, né? E eu vou de uma cena a outra muito rapidamente, porque as cenas todas duram... Ela vai de motoboy. Eu vou de moto entre uma cena e outra. Então eu tenho que avisar, saí dessa cena, cheguei na próxima, tô aqui na porta, posso entrar? Entrei, saí dessa. Olha que barato. E aí depois tem várias outras... o horário. Cada cena a gente tem um técnico também que passa... Que ajuda essa comunicação. Cena da Anjo começa às 3, outras 3:02, 3:05, aí tem que começar naquele minuto. Porque tem uma sincronicidade. Porque e aí terminam. E a comunicação depende do WhatsApp. E aí ele foi bloqueado, inclusive. Foi bloqueado. A gente passou por todas essas desesperado. alegrias. A gente tem vários imprevisíveis, né? Tipo, o WhatsApp não funcionou, a polícia me parou uma vez na moto. Não tem o que fazer, né? Você tem que expor, você tem que esperar, mostrar o documento, falar quem você é. Falar pro guarda, e a cena tá esperando. Falar pro guarda que não, isso aqui é uma peça de teatro, é uma peça. Simultânea. É que o ator tá me esperando na cena, e se eu não chegar em 2 minutos mesmo, ele vai ficar rendido. E o guarda olhando para sua cara. Vou ver umas fotos. Eu pedi para a Ana colocar umas fotos, a gente vai conversando em cima das fotos. Legal. Essa é a Dona Anjo. A Dona Anjo. Essa cena acontece próximo ao metrô Marechal Deodoro. Cada cena acontece próximo tão longe assim, ao metrô. lá? Uma é na Marechal Deodoro, a outra é próxima a Anhangabaú e a outra é próxima a Santa Cecília. E todas se encontram num quarto endereço surpresa. As pessoas que estão aí olhando são públicos. O que eu ia dizer dos imprevistos também é que a gente tem esses imprevistos maiores de WhatsApp e tudo, mas a gente tem também uma relação muito direta com o público. Né? O público entra na casa da personagem. Então, dependendo do público,
cada dia a gente dá esse texto de uma maneira diferente. Reage de uma maneira, faz comentários. Exato. Porque a gente depende muito dos comentários do público, da reação deles. E você precisa ter um jogo aí, quer dizer, jogo de cintura para conduzir, para que a coisa não desande, né? Exatamente. Você tem um fluxo para seguir. Fluxo a seguir. Exato. Essa é a atenção. Essa é a balconista. Tô vendo um Laputa, o quê? Laputa Madre. Ela é balconista da loja de paleta mexicana. Que chama Laputa Madre. Que chama Laputa Madre, ela tá grávida. Essa é a Laís Marques. É a Laís Marques, ela faz parte do elenco. E essa loja é onde? Essa fica na Santa Cecília, do ladinho do metrô. A gente o nome é esse mesmo? O quê? O nome da loja é esse? Não, é uma escola de teatro. Uma escola de teatro. Mas quem vai fala, é uma paleteria, né? Olha, aí já é uma... No metrô, alguém... No metrô, Essa é esse é o... Plínio Soares. Exatamente, ele mesmo. Ele falou, te mandou um abraço. Poxa, ele é o nosso livreiro. Essa é próxima. Essa cena acontece dentro da ocupação de moradia do Hotel Cambridge. A gente estava falando do Hotel Cambridge aqui agora há pouco. Que eles fizeram, o pessoal que estava aí, o Antônio Neto, eles fizeram uma peça que chamava Bar do Hotel, isso há uns 10 anos atrás, dentro daquele bar do Hotel Cambridge. Sim. Estação Dom Pedro II. Porque o São Vitor é nessa estação, né? É nessa estação, exatamente. Desce aí para ir para o São Vitor, né? Exatamente. Aí tem as trajetórias pela rua. É Bom Retiro ali, aquele pedaço ou não? Campos Elíseos. Aí é Campos Elíseos. E o interessante é que o público ele vai acompanhando um áudio que a gente tem em estações de rádio. Tem 3 estações de rádio. O que mais que vocês têm? Pois é. Uma moto estação de rádio. Uma estação de rádio. O público vai acompanhando por áudio. Durante esse percurso, ele fica à deriva, mas ele tem um áudio que ele está acompanhando, que se relaciona com o bairro, se relaciona com a história da personagem, e vai abrindo, assim, porque a ideia é isso, pegar do mais íntimo e abrir para o público. Tá. Então, quando ele sai pela rua, cada um está com um rádio, e aí tem um transmissor de rádio amador que acompanha. E aí acompanha e tem os 3 estações. Quantas pessoas por vez? Assim, 15, assim. 15. Né? 15 por cena. 15%. 45 pessoas. Lá no chacoalhando no metrô. Tem uma grávida. A balconista está grávida. E as personagens se chamam pelos nomes das suas profissões, que é a balconista, a anjo e o livreiro. E as 3, né, balconista, as 3 estão praticamente em extinção, né, porque a loja de paleta mexicana acabando. O livreiro também não é uma... e a anjo de corredor que já foi. Tem essa relação com a modernidade. Essa já acabou. Essa já era. E aí, como é que as pessoas, vamos dizer, eu quero assistir, como é que eu faço? Vou para onde? Pois é. Vai para a internet. Começa na internet, é uma Começa na internet. Tem mais um elemento aí. Então, na verdade, o público entra lá no www.adigna.com/entrevãos. Tá lá. www.adigna.com/entrevãos. Isso. E daí lá você vai ver uma imagenzinha do prédio São Vito, do edifício São Vito, e daí nas janelas você conhece as 3 personagens. As 3 personagens. Tem e aí um convitinho, escolhe. Aí tem um convitinho que a personagem faz, tem um vídeo de cada personagem. E daí eu falei assim, eu gostei, eu quero assistir a balconista. Aí tem lá no nosso site, compre aqui. Você já compra direto ali, na data que você quer. Isso. E aí, quando você compra, você recebe as instruções, porque as instruções são o que vão te dizer aonde essas pessoas vão se encontrar, né? Porque entre o metrô Marechal e a casa, existe um ponto de encontro para as pessoas poderem se encontrar. Aí recebem instruções de como é que funciona esse rádio, recebem o rádio, testam o rádio. Para poderem ir todos juntos. Mas é muito interessante, né? Porque uma professora da Unicamp, inclusive, ela falou que esse encontro de colocar o rádio já praticamente já tem uma cena ali, porque é um grupo que se reúne, aí ela fala e coloca, aí você já começa a olhar para a cidade de uma outra forma, assim. Parece que a peça mesmo começa antes da experiência cênica, sabe? Sim, isso é muito legal. A resposta de quem foi, vocês estão fazendo sábados e segundas? Às 15 horas. Sábado às 15 horas. E segunda às 15 horas também. 15 horas. Horário é completamente diferente, né? Sábado da segunda. Totalmente. Segunda é uma ferveção, aquele negócio. No sábado já é mais maneiro. Exatamente.
Mas dentro de um controle, né? Porque se fosse segunda, 5h30, é impossível. É impossível. Mas às 15 horas ainda dá. Tá tranquilo. Bem, é uma outra experiência, né? É. Mas acho que é uma experiência... A gente quis fazer isso mesmo, ter um dia de fim de semana e um dia de semana para justamente sentir pesar isso. E muita gente volta, isso é muito legal. Deve ser legal mesmo. Você tem comparar, curiosidade. Quem assiste uma história quer voltar nas então, outras isso que eu ia falar, quer dizer, inclusive você quer ver as outras. Porque no final você vê os outros personagens. Os outros personagens, Aí você fala, o livreiro, como é que é? Se encontra, não sei onde, que barato. Até quando? 20 de junho. 20 de junho. Então, vamos repetir lá, o www.adigna.com/entrevãos. Entra lá, escolhe a personagem, reserva o seu lugar, recebe as instruções, recebe o gadinho, vai pra lá. Chega no horário. Chega no horário, senão não vai encontrar ninguém, vai embora. Exatamente. Maravilha. Pô, parabéns pelo trabalho. Super original. Legal. Uma coisa assim, completamente. E a resposta está sendo ótima, assim, né? Tá sendo muito bacana, mesmo que as pessoas estão retornando. Tem muita gente de público espontâneo, assim, que não é exatamente da classe e vai. Tem gente que assistiu, que viu a gente no final, né? Falou, olha, o que é isso? O que é isso? Aí foi Como é que começa? E fez o percurso. Tá tendo uma resposta muito bacana, assim. Legal. Muito legal mesmo. Né? Pô, parabéns pelo trabalho. Valeu. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Valeu. Obrigada. O programa acabou, tem reprise, gente, sábado para domingo, a 1h da manhã. Todas as entrevistas que a gente faz aqui no Encartaz ficam postadas no nosso canal lá no YouTube. 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 Vocês usam o YouTube também? Sim. Sim, os canais estão no YouTube. Os vídeos também. Sim. Então, gente, até a semana que vem. Curtam a cidade de São Paulo.